Capítulo 209, O assustador Coronel Vargas. Autor, Rafael Batista. Revisão, JFP. Uaaaaaa. Nós acabamos por aqui. Isso foi mais rápido do que eu esperava. Antes que o sol se escondesse atrás das montanhas, Zhao Tian se esticou e comentou, pois em pouquíssimo tempo, todo o estoque da tenda já tinha esgotado. Youssef, por sua vez, olhou para uma pilha de anéis de armazenamento e falou, nós erramos em alguns cálculos, porque os anéis de armazenamento que trouxemos foram insuficientes para armazenar os produtos que trocamos. Nós tivemos que comprar vários outros anéis, para guardar tudo. Haha. Eu acho que vão faltar alguns dedos para todos esses anéis. Zhao Tian riu e comentou num tom descontraído. Haha. Eu também acho. Youssef respondeu, antes comentar, Zhao Tian, você me disse que não é muito bom em negociações, mas você conseguiu ser ainda pior do que eu esperava. Hahaha. Mesmo com um valor estipulado para trocas, você ainda conseguiu sair no prejuízo. Como você conseguiu fazer aquilo? Zhao Tian, por sua vez, começou a coçar a nuca enquanto respondia num tom desanimado, eu sei lá. Parece que o meu cérebro trava quando eu estou fazendo uma negociação. Eu realmente penso em inúmeras técnicas de negociação, mas parece que todas elas se voltam contra mim. Hahaha. Youssef gargalhou, antes de dizer, vamos deixá-lo fora das próximas negociações. Isso será bom para você e para a saúde financeira do clã da graça. Hahaha. Hahaha. Zhao Tian gargalhou de volta e respondeu, eu também acho que será melhor desse jeito. Enquanto aqueles dois se divertiam após um excelente dia de vendas, a tenda terminou de ser desmontada e um integrante da equipe se aproximou deles, dizendo, nós estamos prontos para partir. Zhao Tian e Youssef acenaram com a cabeça, antes que o segundo olhasse para cima e comentasse, como será que foi o desempenho das outras caravanas? Sorridente, Zhao Tian deu um tapinha no ombro do Youssef, e disse, eu não duvido que eles tenham se saído ainda melhor do que a gente. Haha. Youssef riu, antes de dizer, você está certo, afinal. Você não conseguiu disseminar os seus grandes dons comerciais, nas caravanas deles. Hahaha. Engraçadinho. Zhao Tian deu uma risada irônica, antes de dizer, vamos embora. Não há mais nada para fazermos por aqui? Sim. Youssef concordou, antes de começar a distribuir os anéis de armazenamento entre as pessoas da equipe. Finalmente, todos estavam prontos para partir, porém, antes de começar a caminhar, Zhao Tian olhou para a sede dos salvadores e comentou num tom descontraído, eu estou pensando em comprar aquele prédio. Será que eles estão abertos a propostas? Hahaha. Eu acho que, hoje, eles não nos receberão muito bem. Youssef comentou enquanto gargalhava e começava a andar. Tanto faz. Zhao Tian murmurou, antes de olhar para todos e dizer, não baixem a guarda. Fiquem atentos a tudo no caminho. Certo. Todos responderam enquanto a caravana começava a partir. Com os bolsos lotados e os estoques esgotados, todas as outras caravanas partiram quase ao mesmo tempo, dos seus respectivos lugares. Não demorou até que algumas delas se encontrassem no caminho de volta, pois antes de partirem, cada caravana recebeu instruções para que se encontrassem em algum ponto de encontro e unissem as equipes de escolta. A caravana do Zhao Tian, por exemplo, encontrou com outras 3 caravanas em um local pré-determinado, antes de seguir para o clã da graça. Unidas, as várias equipes de escolta formariam grandes pelotões que dificilmente seriam atacados. Após algum tempo, as primeiras caravanas chegaram ao clã da graça e começaram a contabilizar os lucros. Todo o processo foi transparente, feito sob os olhos das equipes de escolta, pois como prometido, eles ficariam com 10% dos lucros da caravana que escoltarão.
A cada caravana que chegava e ao término de cada contagem de lucros, os olhares contentes e gritos satisfeitos das equipes de escolta se espalhavam por todo o clã da Graça. Para se ter uma ideia, os grupos de escolta que receberam as menores quantias, receberam algo em torno de 500 pílulas diversificadas, por integrante, além de uma boa quantia em dinheiro e algumas armas ou armaduras. Para um serviço tão tranquilo quanto foi aquele, esses ganhos soaram como se eles tivessem ganhado na loteria. Não havia nenhum olhar insatisfeito por ali. Após entregarem as porcentagens devidas às equipes de escolta, os encarregados das caravanas separaram outros 10% dos seus ganhos, a fim de entregar para o responsável por juntar todas aquelas equipes e ter ajudado em cada etapa daquele plano. O tenente Jones. Quando as últimas caravanas chegaram e terminaram as suas contabilidades, Zaltian reuniu uma grande pilha de anéis de armazenamento, colocou-os em um saco e caminhou até o Tenente Jones enquanto dizia: Tenente Jones, essa é a sua parte do lucros. Bang! Quando o Zaltian colocou aquele saco no chão, ele fez um barulho forte, indicando que aquilo estava realmente pesado. Sorridente, o Tenente Jones se inclinou, a fim de pegar a sua parte, e disse: Obrigado. Isso é muito mais do que eu pensei. Tap. Bum. De repente, assim que o Tenente Jones tocou naquele saco de anéis de armazenamento, uma figura cruzou o céu, rapidamente, e pousou na frente dele. Aquele pouso foi violento e levantou uma grande quantidade de poeira. Jones. O que diabos está acontecendo aqui? Você está usando a guarda de Turup, para fins pessoais. No meio daquela nuvem de poeira, uma voz grave e furiosa, que pertencia ao Coronel Vargas, soou. Imediatamente, o Coronel Vargas liberou uma assombrosa pressão espiritual que começou a sufocar quase todos os presentes. Sob a mira da fúria do Coronel Vargas, o Tenente Jones se manteve calmo e respondeu: Coronel, o senhor entendeu errado, eu não estou ganhando nada com isso. Com um franzir de senho, o Coronel Vargas mostrou que não estava nem um pouco convencido daquilo. Depois, com um grave tom de ameaça, ele bufou: Não ouse pensar que eu sou ingênuo. Eu mesmo vi quando esse saco foi entregue a você. Você, mais do que ninguém, está ciente de que usar a guarda de Turup, para fins pessoais, é um crime gravíssimo, que mesmo um oficial de alta patente não sairá impune. É bom que você tenha uma ótima explicação para o que eu vi e escutei, senão você pode dar adeus a tudo o que construiu nessa vida e começar a conciliar-se com a morte. Ao cair daquelas palavras, a aura do Coronel Vargas ficou ainda mais intensa e causou algo parecido com uma pancada em todas as pessoas que estavam ali. Instantaneamente, quase todos se curvaram, sentindo fortes dores nos corpos. Com exceção de pessoas como a Vini, o Tenente Jones, o Diretor Silver, o Tenente Verger e alguns poucos suzeranos que estavam lá, todos foram suprimidos pela imensa e pesada aura do Coronel Vargas. Ugr! Quanto poder! Se esse cara estalar os dedos, todos nós morreremos. Abismado com tamanha pressão espiritual, Zaltian rolou no chão enquanto pensava. Enquanto todos caiam e gemiam de dor, o Tenente Jones permaneceu calmo, mesmo após aquelas ameaças, e disse: Coronel, por favor, acalme-se. O senhor vai acabar matando todos aqui. O Coronel Vargas, por sua vez, não recuou a sua aura e respondeu: Você ainda me deve uma explicação, então, dependendo da sua resposta, eu posso concluir que houve um motim aqui e que vocês foram aliciados pelo Clã da Graça. Se isso for verdade, nenhum de vocês sairá vivo daqui. Vulp. Tap. De repente, enquanto aquelas palavras caíam, uma outra figura desceu do céu e pousou ao lado do Coronel Vargas. Contudo, diferente do coronel, essa pessoa fez um pouso suave, demonstrando que não tinha nenhuma intenção de machucar alguém. Coronel, o que está havendo aqui? O que essas pessoas fizeram? Com um olhar sereno, o Major Stener,
que era a pessoa que tinha pousado ali, e também era o subcomandante da guarda de Turup, perguntou. Pergunte ao Jones. Foi ele que traiu a guarda de Turup. O coronel Vargas respondeu num tom rígido. Imediatamente, o Major Stener olhou para o tenente Jones e para aquele saco de anéis, e deduziu o que estava acontecendo. Contudo, diferente do coronel Vargas, ele não tomou nenhuma conclusão precipitada e perguntou: Jones, o que significa isso? Por favor, explique-se. Ainda calmo, o tenente Jones olhou para o Major Stener e respondeu: Major, eu sei o que isso parece, mas por favor, não me entenda mal. Tudo o que fiz hoje, foi pelo bem da guarda de Turup. Para que não hajam dúvidas sobre a veracidade das minhas palavras, eu deixarei que o Verger explique o que está acontecendo. Dessa forma, os senhores verão que eu não estou inventando nada para me safar de uma punição. Assim que aquelas palavras caíram, o Major Stener acenou com a cabeça, olhou para o tenente Verger, e disse: Verger, dê um passo à frente e explique essa situação. Imediatamente, o tenente Verger foi à frente e começou a explicar: Major, coronel. Há alguns dias, antes de fazer essa escolta, o Jones entrou em contato comigo e me falou sobre uma possível escolta para o Clã da Graça. Naquela oportunidade, ele me disse que 10% dos lucros obtidos foram prometidos a ele, mas que ele não ficaria com nada daquilo e que tudo seria destinado à guarda de Turup, para ajudar nos treinamentos dos nossos soldados, e, consequentemente, aumentar a força da guarda. Além disso, o Jones me disse que, quando chegasse a hora, nós deveríamos levar apenas os soldados que estivessem de folga, a fim de não prejudicar as patrulhas ou colocar a segurança de Turup em risco. Também, ninguém poderia vir uniformizado, para que o nome da guarda de Turup não fosse envolvido em uma escolta particular. Ninguém está aqui contra a sua vontade ou recebeu qualquer ordem para vir. Todos são voluntários e nenhum soldado de Turup saiu dos limites da cidade. Os senhores podem ver que, existem várias pessoas, de vários clãs e escolas, que foram convidadas e se prontificaram a participar dessas escoltas. Ao cair daquelas palavras, o Major Stener mostrou um semblante agradável e olhou para aqueles muitos anéis de armazenamento, antes de olhar para o tenente Jones e dar um aceno satisfeito. Contudo, mesmo depois daquelas explicações, o coronel Vargas não se deu por convencido e falou: Vocês acham mesmo que eu acreditarei nesse plano premeditado de vocês? Isso só confirma que vocês agiram premeditadamente, a fim de escaparem de uma possível punição. Após aquelas palavras, o Major Stener imediatamente deu um olhar desconfiado para o coronel Vargas e o mediu. Depois, ele se virou para o coronel e falou: Coronel, todos aqui estão de folga e agiram pelo bem da guarda de Turup. Além disso, esse foi um fato distinto, que ajudou toda a cidade, pois, com todos esses soldados nas ruas, somados àqueles que estão de serviço, toda a Turup teve um grande reforço no policiamento. Hoje, antes de vir para cá, eu recebi o relatório diário, que dizia que não houve nenhum crime na cidade. No final, todos que trabalharam nas escoltas fizeram por merecer o que ganharam, porque, ao mesmo tempo, eles trabalharam em um dia de folga, ajudaram a reforçar o policiamento da cidade, garantiram grandes benefícios à guarda, e trouxeram uma maior sensação de segurança para os cidadãos da cidade. Eu não vejo por que punir essas pessoas. O Major Stener encerrou enquanto olhava nos olhos do coronel Vargas e aguardava por uma resposta ou reação da parte dele. Novamente, como na reunião da cúpula, o coronel Vargas ficou em uma situação delicada. Depois de escutar todos aqueles pontos levantados pelo Major Stener, agir impulsivamente para impor a sua vontade traria grandes consequências para ele. Com certeza, os tenentes Verger, Jones e Vini, o Major Stener, o diretor Silver e algumas das outras personalidades que ali estavam, não ficariam quietos, vendo ele se impor pela força e a autoridade que tinha. Naquele momento, a única coisa que restou ao coronel Vargas, foi encarar o tenente Jones,
passar os olhos sobre o Zaltian, olhar para o ansioso Major Stener. E recuar a sua aura. Finalmente, todos aqueles que estavam rolando e gemendo de dor, sentiram-se aliviados enquanto o Major Stener falava com o Coronel Vargas. Coronel, o senhor tomou uma boa decisão. Imediatamente, o Coronel Vargas deu um olhar frio para o Major Stener e falou: Major, eu não gosto desse seu tom de voz. Eu sou o seu superior, e não preciso dos seus elogios. Depois de dizer aquilo, o Coronel Vargas olhou para o Tenente Jones e o Tenente Verger, e falou: dessa vez, vocês sairão impunes. Mas fiquem sabendo que, se algo do tipo se repetir, não me interessará os ganhos da guarda de Turop. Todos vocês morrerão. Após fazer aquelas ameaças, o Coronel Vargas se virou para Vienne e falou: você não envergonhe o nome da guarda de Turop e abandone o seu posto enquanto embarca nesses planos maquiavélicos. Você já foi transferida uma vez e pode ser que, na próxima, você não tenha um fim tão benevolente. Bum! Assim que terminou de fazer aquela última ameaça, o Coronel Vargas não esperou sequer pelas respostas e disparou para o céu. Quando ele saiu do solo, ele criou uma outra nuvem de poeira, devido à força do seu impulso. Enquanto isso, no solo, o Major Stener olhou para o céu e fez uma expressão estranha enquanto murmurava: qual é o problema desse cara? Tem caroço nesse angu. Do outro lado, Zaltian observou a expressão do Major Stener e murmurou: parece que ele também percebeu que há algo de errado com aquele homem.